Nos caminhos por onde andei, as cantigas que ouvi e cantei, nessa terra que tanto nos traz, sou mineiro, sou Minas Gerais. A viola, o tambor, os sabores, são amores vivendo em mim, são encantos da natureza, é beleza que não tem fim. Oh, Minas Gerais, oh, Minas Gerais. Minas é encanto por todo lugar. Minas, a história mostra o seu valor. É a fé nas montanhas e vales. Minas com muito amor. Minas Turismo Gerais. Olá, iniciamos mais um programa Minas Turismo Gerais. Aqui na Rede Prime de Comunicação. Você que está nos assistindo, vai lá, Sérgio Moreira nas Gerais, no YouTube, e nos acompanhe, interage nesse programa, hoje super especial. Poucas pessoas sabem que Belo Horizonte tem o maior centro cultural da América Latina. Isso mesmo, a capital dos mineiros, que esse ano completa 129 anos, tem um presente na cidade, que é o Palácio das Artes, o complexo da Fundação Clóvis Salgado. Conosco, o presidente do Palácio das Artes, da Fundação Clóvis Salgado, jornalista Sérgio Rodrigo Reis, meu amigo de longa data. Grande Graças Sérgio. a Deus, né, Sérgio? E vamos nessa caminhada da vida, defendendo as Minas e Belas Gerais. E o melhor que Minas tem, né? Uai, sou. Cláudia Malta, diretora artística do grande Palácio das Artes, Fundação Clóvis Salgado, e esposa do grande jornalista Mauro Verquema. Cláudio, prazer, mais uma vez, né, Cláudio? Ano passado você teve, então vamos bater ponto várias vezes aqui, as novidades que você sempre traz lá, e junto com o Sérgio, né, Sérgio? Nós já trabalhamos juntos há muito tempo. É? Né? Agora, é interessante, Sérgio, você falar para o pessoal por que o Palácio das Artes é o maior complexo cultural da América Latina. É porque é um complexo cultural incomum. A gente não tem, no Brasil, nenhum complexo como esse, porque temos escola para 2.000 estudantes, é uma escola que é o Cefart, que tem todas as artes representadas, são cursos gratuitos e que transforma aí a criatividade em Minas Gerais, né? Porque essa legião de estudantes daqui a pouco está indo para os teatros, está fazendo os nossos espetáculos e também está trabalhando nos bastidores. Então nós temos essa escola, a gente tem fábricas de cenário e figurino, nós temos corpos artísticos estáveis, que são corpos artísticos profissionais, Coral Lírico de Minas Gerais, a Orquestra Sinfônica, a Companhia de Dança Palácio das Artes. Nós temos o Cine Humberto Mauro, que é o Cineclube aqui de Minas Gerais, que é o maior produtor de mostras de filmes aqui do estado. Temos também as melhores galerias aqui de Minas Gerais. Somos também os maiores produtores de exposições, os maiores produtores de concerto. E também, recentemente, a gente inaugurou uma linha diferente, foi a produção de óperas originais. O Palácio das Artes, desde a sua origem, ele se especializou, na verdade, ele foi feito para ser um grande teatro operístico, ele se especializou em fazer grandes óperas, mas são óperas com títulos universais, são os títulos clássicos do repertório universal. E, recentemente, a gente iniciou essa linha de fazer óperas originais, feitas a partir daquilo que Minas Gerais tem, que outro lugar não tem. São nossas histórias, nosso povo, nossa arte. E com essa singularidade toda, esse complexo cultural se tornou, com certeza, o maior da América Latina. E, além disso, nós somos, já há algum tempo, os gestores do Circuito Liberdade, que é um circuito cultural que está aqui no hipercentro de Belo Horizonte, dentro da Avenida do Contorno. Quem não conhece Belo Horizonte, a Avenida do Contorno, ela é uma avenida que ela faz parte do traçado original de Belo Horizonte. Belo Horizonte foi feito dentro dessa avenida. Depois Belo Horizonte cresceu e extrapolou muito essa avenida. Mas o traçado original da cidade, esse hipercentro da cidade, está dentro da Avenida do Contorno. E os centros culturais e os equipamentos culturais que estão nesse lugar, eles fazem parte desse Circuito Liberdade, que é um circuito para promover
a arte, a cultura e a economia da criatividade que acontecem nesse território. E recentemente nós acrescentamos, além dos equipamentos culturais, também os arranjos criativos. Então, um café cultural, uma galeria de arte, um mercado novo, um mercado central, tudo isso que são espaços que promovem a cultura, eles também passaram a fazer parte do circuito e já estamos ultrapassando os 60 equipamentos e parceiros. Mas olha que potência que é. Belo Horizonte, todo mundo fala assim, mas não tem o que fazer no final de semana. Eu brinco aqui, mas eu falo sério. Larga-se que no final de semana, sábado, domingo, tem tanta coisa para fazer, museus belíssimos, como o Sérgio acabou de falar, presidente da Fundação Clóvis Salgado, Palácio das Artes. Olha só, quase 60. Vamos lá, vamos pegar o Palácio da Liberdade, descendo aqueles museus ali ao redor, que é a beleza. Desce a João Pinheiro, tem a Gonçalves Dias, vai descendo, vai até na Afonso Pena, vai no mercado ali na Praça Aos Soares. Mas que eu sei que é dessa área diretora artística, curte demais essa parte, né, Cláudia? Porque nós vamos entrar no sua área aí. Sem dúvida. O Sérgio trouxe uns vídeos para passar. Qual que é o primeiro, Sérgio? Hoje você vai dirigir o programa. O Palácio das Artes ele é muito interessante porque ele recebe todo dia, e a gente tem lançamos até um programa que é o Palácio Todo Dia, uma forma de curtir presencialmente o Palácio das Artes todo santo dia. Temos ali programação, mas a gente sabe que, principalmente depois da pandemia, nos ensinou que também as pessoas podem em casa aproveitar esse conhecimento, o conteúdo que a gente tem das produções que nós criamos. Então, tem 3 anos que a gente começou a desenvolver projetos audiovisuais, a gravar o nosso conteúdo e transformar isso em material para as redes virtuais, para a internet e tudo mais. Sobretudo para quem não pode vir presencialmente. Porque quando é sucesso, a gente atinge aí 1.700 pessoas no nosso maior espaço, que é o teatro, o Grande Teatro CEMIG Palácio das Artes. Mas a gente sabe que tem muita gente que gostaria de estar aqui e não pode. E para isso a gente criou o nosso canal no YouTube, como o seu, Palácio das Artes, o canal do YouTube Palácio das Artes. E a primeira reportagem nós vamos mostrar como é que vai funcionar esse canal. Vamos lá, João. Música que emociona, corpos em movimento que contam histórias, clássicos que se renovam, obras que despertam sensações. Em cada canto, uma nova experiência. Aqui no Palácio, todas as artes se encontram. E agora elas também vão se encontrar na tela do seu celular, do seu computador e da sua TV. Na palma da mão, de graça, para todo mundo, em qualquer lugar, em qualquer tempo, as pessoas vão ter acesso à riqueza que é o Palácio das Artes. As grandes produções de ópera, as grandes produções de concerto, as grandes exposições, tudo que acontece aqui, nesse que é o maior centro cultural desse porte da América Latina e que só podia ser acessado presencialmente, agora as pessoas vão poder ver em casa. Para celebrar o aniversário do Palácio das Artes, preparamos um presente: o canal do YouTube repaginado, com conteúdos inéditos. A novidade integra as comemorações dos 55 anos e reforça um compromisso que acompanha a instituição desde a sua criação: democratizar o acesso à cultura. Estamos nesse projeto colocando à disposição tudo que é produção da Fundação Clóvis Salgado e os 3 corpos artísticos. Então teremos óperas, teremos concertos só da Sinfônica, só do Coral Lírico, de todos juntos, espetáculos só da Companhia de Dança, dando oportunidade a quem acessar o canal de ver o trabalho que é realizado aqui na Fundação Clóvis Salgado, no Palácio das Artes. A formação artística também ganha destaque. Os espetáculos produzidos pelos alunos do Cefart, Centro de Formação Artística e Tecnológica da Fundação Clóvis Salgado, vão integrar o acervo digital, dando visibilidade aos novos talentos. O canal vai trazer ainda reportagens especiais sobre o que acontece nos espaços culturais e entrevistas. O que não vai faltar é conteúdo para quem quiser rever ou assistir pela primeira vez. Esse ano a gente completa 100 óperas aqui
no Palácio das Artes. Então, várias dessas produções as pessoas vão poder conferir e também muitas outras atrações, produções especiais, como um documentário sobre o Guinhar que nós fizemos aqui, ou seja, produção inédita, exclusiva, de qualidade, levando o conhecimento e a criatividade da Fundação Clóvis Salgado, do Palácio das Artes, para todo mundo. Pessoal, vocês viram aí? 55 anos de arte no Palácio das Artes. E Cláudia Malta, está lá desde quando, Cláudia? Há 55 anos. Tem a plaquinha patrimônio. Só falta isso. Olha, seja aqui, ó, tem que fazer uma plaquinha patrimônio número 001. Ô, Cláudia, essa história de 55 anos de Palácio das Artes, o que passou a cabeça? 55 anos até hoje, até aqui no meu programa. Eu entrei como aluna do Centro de Formação Artística e Tecnológica hoje, mas era na época a escola do professor Carlos Leite. E da escola para o grupo artístico, era o corpo de baile na época, até 1985, quando eu quis parar de dançar. Foi na época em que a companhia se transformou de companhia de dança clássica para companhia de dança contemporânea. E ainda na época se podia mudar de uma carreira para outra. Então eu trabalhei na divisão de cinema, no Centro de Extensão Cultural e fui superintendente dos Corpos Estáveis, que é hoje a gerência de produção artística. Nessa época é que eu comecei a fazer óperas. Fazia a produção das óperas junto com a direção artística. E de lá para cá, eu participei de praticamente todas as produções da Clóvis Salgado. Ah, que legal. E sobre essa produção, Sérgio, você está lá há quantos anos já? Como presidente? Na verdade, 5 anos. 5 anos já? 5 anos. Ó. 2022. É porque ali você fala que o Palácio das Artes já fez 100 óperas. 100 óperas. Na verdade, a gente completa esse ano 100 óperas. 100 óperas. E a ideia nossa para celebrar toda essa programação e essa grandiosidade que é o Palácio das Artes é também falar da memória. E aí, nesse capítulo da memória, a gente tem vários projetos sendo desenvolvidos, inclusive livros que vão trazer essa história. Por incrível que pareça, não existe. Esse capítulo nunca foi contado, ou foi contado de forma fragmentada. E aí, esse ano, a gente vai aproveitar, como estamos nesse esforço para consolidar a memória, e lançar vários livros, inclusive um livro que a Cláudia está escrevendo, sobre as 100 óperas do Palácio das Artes. E ela, melhor do que ninguém, vai poder falar sobre esse livro. Mas eu estou muito impressionado do que eu já vi, porque a gente está aqui, e não é porque a Cláudia está aqui do meu lado, na presença de uma profissional em comum, uma pessoa que conseguiu vivenciar toda essa história e se tornou uma das pessoas mais competentes na área artística do Brasil e também desse mundo operístico, respeitada nacionalmente, e que traz para a gente uma contribuição diária para fazer com que o sonho se torne realidade. E mais do que isso, é um trabalho apaixonado. Então, o que a Cláudia simboliza e tantos outros que a gente convive diariamente, é um trabalho de dedicação, mas também um trabalho de paixão. A gente ali é um privilegiado por conviver com essas pessoas, por estar num complexo como esse, no momento que celebra 55 anos. Até é importante você falar sobre essa parte cultural, a ópera, a orquestra sinfônica que nós vimos lá, as crianças iniciando, né, na arte, né, Cláudia, nas escolas lá, teatro, cinema, Humberto Mauro, as galerias. Mas é importante que agora, né, hoje, já começa a declaração de imposto de renda. É mais. Aí eu falo aqui, viu, Sérgio e Cláudia, você que é empresário, você que vai pagar o imposto de renda, vai lá para o Leão, não manda o dinheiro só lá para o governo federal, não. Destina para projetos culturais, gente, esse horário, eu estou ao vivo, tem gente de falar. Destina o recurso para áreas culturais, os artistas, teatro, cantores,
Palácio das Artes. Poder até dar um spoiler sobre uma isso aí. boa parte da nossa programação, das ofertas que a gente traz para o público, sobretudo aquelas gratuitas ou a preço popular, é feita com os recursos incentivados, que são as leis de incentivo. E tem várias leis, tem a lei municipal, tem a lei estadual e tem a lei federal. A lei municipal é sobre o ISS, Imposto sobre Serviço. Você abate ali uma parte do Imposto sobre Serviço e dedica aquilo aos projetos culturais. A lei estadual, o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadoria, e a lei federal, que é a Lei Rouanet, o Imposto de Renda. Então, se você tem aí imposto a pagar, tanto pessoa física quanto empresário, você pode dedicar uma parte desse imposto para a atividade cultural, né? Para o fomento à atividade cultural, e isso é de suma importância para a gente conseguir oferecer de forma gratuita tanta coisa como a gente oferece para o público. Gratuito a preço popular. Porque, se não for dessa forma, a gente teria que ou reduzir a programação ou então cobrar ingressos muito caros, que não é o que acontece com as produções do Palácio das Artes. Importante dizer que a gente também aluga o grande teatro para produções de terceiros. Aí os terceiros cobram um valor que tem que ser cobrado para poder viabilizar aquele espetáculo. Agora, no nosso caso, é tudo subsidiado por essas isenções, por esses patrocínios que a gente ganha. Quem está te mandando um abraço é o grande jornalista e escritor Jorge Fernando Santos. Querido Jorge Fernando. Você trabalhou com ele no estado de Minas. Muitos anos, foi meu grande mestre. Grande abraço. Sérgio é sério, competente e talentoso. Saudade demais. O Jorge tem um português espetacular, corrigir ali nossas matérias e orientar. Foi uma grande escola da minha vida ter passado pelo estado de Minas e ter convivido com pessoas como o Jorge Fernando. Tá aí meu abraço para ele. Ele está escrevendo os livros. Em breve nós vamos trazer ele mais 2 escritores aqui para a gente sempre dar esse espaço para a cultura. Um abraço, Jorge. Está aberta aí a oportunidade de lançar os livros lá no Palácio das Artes. Jorge, ó. Tá vendo? Já deu o spoiler aí para você ir lá. Procura o Sérgio lá no Palácio das Artes. Quem está mandando um abraço também é o Peninha, chefe Peninha, está assistindo. Falou assim, o Palácio das Artes faz parte da minha história, que sempre já participou lá. Trabalhei também na TV Bandeirantes, não é o Peninha? Não, o Peninha não é o Peninha jornalista, Luiz Carlos Bernardes, não. Trabalhei o Peninha é o chefe Peninha, trabalha com carne, gastronomia. Não, tudo bem, misturei, mas tá Ele estava desse tamanho, hoje ele está quase do meu tamanho. Um abraço, Peninha. Ana Luísa Anacleto, grande Ana Luísa. Ana Luísa está fazendo um cruzeiro transatlântico e está assistindo o programa lá. Diz que em 2000, eles fizeram o enredo da Canto do Alvorada Escola de Samba. Nós desfilamos. Colocou aqui. Que legal. Está assistindo lá, dentro do Transatlântico. Não pode falar muito sobre esse nome, eu falo Transatlântico. Brincadeiras à parte. Um grande abraço. Quem que nós vamos passar agora, Sérgio? Agora é importante a Cláudia falar um pouco sobre as óperas. Essa epopeia que é criar uma ópera num complexo como esse, e aí a gente tem alguns videozinhos aí para mostrar o que vem por aí. Mas acho que a Cláudia podia falar um pouquinho sobre o livro, principalmente, sim, né? E daí a gente mostra um pouquinho das óperas que vão completar esse ano essas 100 óperas aí na história da Fundação. É que o teatro, na verdade, quando foi planejado, a arquitetura dele foi para ser um teatro de ópera, que Belo Horizonte tem história de gosto pela música e pela ópera. Então, o palco italiano, o fosso para a orquestra, as grandes coxias para os cenários, equipamentos de iluminação e os camarins. E ainda tinha lá naquele espaço, quando ele foi inaugurado, a chapelaria, o centro técnico com os figurinos. Depois nós fomos ampliando a atuação da instituição e essa parte hoje está fora do prédio da Avenida Afonso Pena. Nesse livro, eu procurei lembrar de todas as óperas que foram feitas. Tem uma em 1971, que foi na inauguração, a primeira obra, La Traviata. Nízia de Castro Tanque, que foi a Violeta, e nós até fizemos uma homenagem a ela em 2010, quando fizemos novamente a La Traviata, de Verdi. E depois teve um gap,
73, 4, 5, não teve nada. 76, 7, acho que volta, em 78, As Bodas de Fígaro. E eu fui recolhendo informações de programas, de jornais, fotografias, tentando colocar um pouco da história, contando a ficha técnica do que era a fundação na época e como isso foi se transformando, porque ela era muito menor, né, a instituição. E fazer uma ópera estava tudo lá dentro. A ópera no mundo inteiro, ela mudou. Ela hoje tem características diferentes, é muito usada a vídeo, é muito usado as projeções, tanto móveis quanto não. Então, depende muito da direção cênica, o que vai acontecer em cada produção. Não são 100 títulos diferentes, são 100 óperas levadas ao palco, porque cada vez que a cortina abre, houve uma produção, mesmo que seja o mesmo espetáculo, o mesmo elenco, cenário, figurino, tem novos ensaios, tem nova montagem de cenografia, iluminação, tudo é repetido. Então, contamos cada vez que a cortina abriu para um título de ópera. E esse ano, em dezembro, vai abrir pela 100ª vez para apresentar pela 3ª vez o Viva a Ópera, que é uma junção das melhores cenas, cenários, figurinos, tudo como uma ópera produzida, mas não a ópera inteira. A gente passa os melhores trechos, coros, áreas, duetos. Melhores momentos. Os melhores momentos de cada ópera e fazer esse Viva a Ópera. Além dela, de trás para frente, então, em setembro, no Grande Teatro, teremos Chica da Silva, que é uma ópera encomendada para contar a história da escrava parda, que conquistou um português, o contratador de diamantes, João Fernandes. Ela tem música de Guilherme Bernstein e o libreto do irmão dele, Marcos Bernstein, que esteve na produção do filme Central do Brasil, e Flávia Bessone. E agora, em maio, estreia, dia 17 de maio, As Bodas de Fígaro, de Mozart. A última vez que se fez no Palácio das Artes foi em 1978. E em outubro, nós vamos fazer no Centro Cultural do Tribunal Regional do Trabalho uma ópera que se chama O Maestro de Capela, que é um só personagem que, com a orquestra, faz o papel de um maestro que está conduzindo um espetáculo. É uma ópera cômica muito interessante também. O João vai passar um vídeo agora. Vamos saber mais sobre a próxima superprodução do Palácio das Artes? Prepare-se para As Bodas de Fígaro, uma das óperas mais famosas do mundo, aqui no Você Sabia. A ópera bufa foi composta por Mozart em tempo recorde, dada a qualidade e complexidade da obra, apenas 6 semanas. A narrativa é envolvente, repleta de personagens carismáticos e situações atemporais, como amor, poder, ciúme e justiça, e cria uma identificação imediata. A história gira em torno de um costume feudal, a prima notte, em que o senhor tem o direito de dormir com a noiva do servo no dia do casamento. Fígaro e sua noiva Susana tentam evitar isso. Seguem intrigas, enganos, cartas falsas, em uma trama que combina humor refinado, crítica social inteligente e uma impressionante profundidade emocional. A ópera fez tanto furor que as pessoas assobiavam as áreas pelas ruas e foram dados avisos para não repetirem trechos e assim manter a peça dentro do tempo previsto. As Bodas de Fígaro é considerada uma ópera perfeita, com sua música leve e genial. É um marco cultural que permanece vibrante, atual e profundamente conectado com o público contemporâneo.
Não perca! As Bodas de Fígaro, de 17 a 23 de maio, no Grande Teatro Semig Palácio das Artes. Ingressos à venda. Uma mulher real que fez história. Virou literatura, filme, novela. Vem aí a ópera Chica, mais uma superprodução original do Palácio das Artes. Esta ópera Chica da Silva encerra um ciclo de alguns anos com produções originais, que é uma contribuição que a Fundação Clóvis Salgado deixa para o Brasil. Novas partituras, novos cenários, novos figurinos e com temas brasileiros, temas mineiros. Nós fizemos Aleijadinho, sobre o grande arquiteto, escultor, que deixa as suas obras em Ouro Preto. Nós fizemos Matraga, que foi uma das grandes obras de João Guimarães Rosa, e fizemos Devoção, sobre a fé mineira, sobre a fé de um português que fundou em Congonhas o Santuário de Bom Jesus de Matozinhos. Então, tudo isso está aqui, está preservado, está à disposição de outros teatros brasileiros que quiserem usar essas obras. Interessante, só te interrompendo, porque o programa é o seu, Zé. É inédito. Não existe no país um teatro, um equipamento cultural fazendo tanto com essa regularidade e contando a sua própria história. É porque enquanto estava passando ali, gente, para fazer uma produção dessa, são quantas pessoas, Cláudio? Pelo menos 200. Pelo menos. Aí você entra. Tem óperas que música, são maiores. Os cantores, figurino, iluminação. A técnica toda que fica por trás, maquiadores, cabeleireiros. É muita gente envolvida. E é interessante porque é uma indústria da produção criativa que a gente tem uma cor local, né? Porque quando a gente leva um título original como esse, ao contrário dos clássicos, que a gente tem alguma referência, a gente parte do zero. Sim. Então não tem nada, a gente começa a pesquisar do zero e aí são os cenários, os figurinos, o libreto, que é a história, né? A música, então tudo do zero. Então a chance desse projeto não dar certo é muito grande, porque você não tem referência. Mas graças a Deus e a competência de pessoas e da liderança da Cláudia, por exemplo, nós temos tido enorme sucesso com essas produções originais. E eu acho que vai marcar a época, porque na história do Palácio das Artes isso nunca foi feito, por exemplo. Não, mas eu falo que a cultura, a gente foi falando que a arte e a cultura tem que fazer parte do dia a dia mesmo, né? Não é só política, não. A arte e cultura é o dia a dia. É discutir futebol também, não. A arte e cultura faz o dia a dia. Tem que fazer, que está chegando nos charts aqui, se não passa aqui, eu esqueço. Ela está como Mil Lago. Cláudia Malta é valiosa. É a Micheline. Eu acho que é a Micheline que está mandando um abraço para vocês. É a Milena, que é a nossa diretora. Ah, é? Não, mas a Micheline, sua assessora, Micheline. São Domingos, está batendo pau para vocês. O Márcio Alves também batendo pau para vocês. A Mil Lago. É a Micheline? É a Milena. A Milena? É. A Milena. Mas não é a Milena Pedrosa, não, que eu não, conversei com ela ontem. Eu estava em Portugal. Um abraço para Milena Pedrosa. Nossa, gênio ela. Sérgio, com tanta delicadeza e sensibilidade, viva o Palácio das Artes. Celso Faria. Boa tarde, Celso Faria. É musicista. Cara, fantástico. Toca violão maravilhosamente bem. Sérgio Faria Oficial, entra lá no Instagram dele. Cara, sensacional. Sérgio, outro Sérgio aqui, que põe P2. Meu amigo Sérgio Moreira, não sei quem que é Sérgio aqui, mas depois a gente descobre. Milagro está aqui a 1000 por hora. Virgínia Cândido, historiadora, professora, museóloga, guia de turismo, ela é tudo. Mandando corações e palmas para vocês. Mas o que mais vocês gostam é ver esse retorno, né? Eu já fui várias vezes e hoje está acontecendo. Hoje não, né? Desde o ano passado, uma belíssima exposição sobre os Giramundos com 600 bonecos lá, de graça.
E nós ajudamos a restaurar esses bonecos do Giramundo. Eles estavam lá no Teatro Giramundo, precisando de restauração. E nós ajudamos a restaurar esses bonecos para formar essa exposição, que é também um grande presente para o Palácio das Artes, também nos 55 anos do Giramundo. E esse é um papel fundamental do Palácio das Artes, fomentar a arte e a cultura. Estamos restaurando, por exemplo, todo o nosso acervo de artes visuais, que vai transformar numa grande exposição que vai ocupar todas as nossas galerias, trazendo o acervo pela primeira vez nessa magnitude para o público. Então é um lugar onde a cultura e a arte pulsam. O público ele tem acesso a um momento privilegiado quando abrimos as cortinas e a gente oferece os espetáculos. Mas talvez o mais rico o público não tem acesso, que são os bastidores dessa instituição, a riqueza que está por trás, o processo criativo que acontece ali dentro. Então, nesse ano de aniversário, a gente fez várias estratégias que o público vai poder vivenciar como é que a arte e a cultura acontecem na sua forma mais genuína, mais autêntica. E que nós que trabalhamos lá somos privilegiados de poder conviver num ambiente tão rico e tão criativo e tão pulsante. A gente gostaria de cada vez mais dividir isso para o público. Talvez o melhor está atrás das cortinas, e não quando as cortinas se abrem. Os bastidores devem ser sensacional, Sensacional. né, Cláudia? É sim. Eu estou vendo o senhor brilhando, Cláudia. Brilha assim, você fica emocionada. Eu acho que está passando fico tanta pensando, coisa. né? Você deve estar Lembrando pensando de tanta coisa. tanta O senhor está coisa. brilhando, que bacana. Estou olhando aqui, Que sério. passa ali, Se o né? João pegar os olhos dela, está brilhando mesmo. Bonito, hein, Cláudia? Bacana. Mandar um abraço para Terezinha Mascarenhas. Terezinha é professora, historiadora em Paraupeba. Paraupeba, aqui pertinho, 100 quilômetros, está nos assistindo. E a Terezinha tem um resgate da história de Paraupeba, que poucas pessoas têm. E o sonho dela é fazer um museu de Paraupeba. Olha Vai que fazer, Terezinha. Aí, ó, busca aí apoio das empresas aí em Paraupeba para fazer o museu. Terezinha Mascarenhas, gente da melhor qualidade. Amarelo, França, Sete Lagoas, da gestora do Circuito das Grutas, também parabenizando vocês. É tanta gente mandando aqui, aí vocês aqui já. Olha aqui, ó, só verdinho aqui, ó. Ô, gente, mas, ô, Sérgio, como é um centro cultural, não tem. Vai falando aí o tanto de coisa que tem, que as pessoas podem ir de graça e Na verdade, seguir pelo site, todo pelo dia, Instagram. a gente tem as redes sociais aí anunciando, porque todo dia tem uma oferta diferente, não só na sede aqui do Palácio das Artes, que fica aqui no centro de Belo Horizonte, mas como também nesses equipamentos culturais que fazem parte do Circuito Liberdade, esse circuito que a gente faz a gestão. Então é muita cultura, muita arte, muita oferta gratuita. E eu tenho certeza que a pessoa que consegue vivenciar, ela vira uma pessoa diferente. Porque hoje a gente está aí num dia a dia cada vez mais tumultuado, com tanta dificuldade para todo mundo. Então a gente tem que ter um momento aí da gente elevar um pouco a alma e tornar a vida um pouco melhor. Então o Palácio das Artes é um desses lugares que consegue tornar a nossa vida mais digna, mais cheia de prosperidade, mais cheia de esperança. Então, o grande convite que a gente faz para todo mundo é viver o Palácio das Artes nesses seus 55 anos, que só estão começando. Para você ter uma ideia, nós vamos anunciar esses dias agora uma grande programação em homenagem ao JK. Vai ser o ano JK, porque a gente está homenageando 55 anos que essa grande personalidade nos deixou. Ele nos deixou, mas o seu legado permanece vivo em lugares como o Palácio das Artes, que surge, sobretudo, da sua mente genial, mas também ele deixou um legado na medicina, ele deixou um legado na arquitetura, ele deixou um legado na arte e na cultura. Então, nós nos unimos, várias instituições que trabalham a memória e a cultura, para celebrar esse grande homem, essa grande personalidade, esse grande político, que deixou história no nosso país e cujo exemplo deve ser seguido. Sobretudo nesse ano político que a gente vê aí tanta coisa acontecendo, eu acho que as pessoas têm que reverenciar cada vez mais personalidades como o próprio JK, que são espelho, que deveriam ser espelho, não só para a geração atual de políticos, como das próximas. Então a gente promoveu uma série de programações, vamos promover, né, Instituto Histórico do Patrimônio Estadual, IEFA, o Instituto Histórico Geográfico e também o Palácio das Artes, da Fundação Clóvis Salgado. Essas instituições se uniram para
celebrar o legado do JK. E essa é a nossa contribuição. E quem não sabe, lá na Pampulha, né, lá na Avenida Otacílio Negrão de Lima, tem a Casa JK, que é o museu, né, que tá. Eu tive com o Fábio Chateaubriand. Fábio Chateaubriand faz a pesquisa, você conhece, não sei se você conhece ele, depois eu te passo o contato dele. Ele tem uma pesquisa sobre o JK sensacional. Falar em JK, manda um abraço para Serafim Jardim. Se falar de JK e não falar Serafim Jardim, vai puxar minha orelha, meu amigo, grande Serafim Jardim, que mora lá em Diamantina. E a nossa ópera, Chica da Silva, na verdade, ela estreia em Diamantina no dia 12 de setembro, é o dia do nascimento do JK. 12 de setembro, JK, esse grande mineiro, era médico, largou a medicina para dedicar, prefeito de Belo Horizonte, governador, presidente da República. Infelizmente, foi para andar celestial, uma incógnita e até hoje. O grande incentivador da arte e da cultura brasileira, porque ele fez aqui em Belo Horizonte, depois em Brasília, algo que permaneceu no tempo, né? São poucas as pessoas que conseguem deixar o nome para prosperidade, e ele foi um deles. Mas só de falar do complexo da Lagoa, da Pampulha, Brasília, né? E outras obras junto com o Neymar e o engenheiro Costa lá, né? Lúcio Costa. Lúcio Costa. Lúcio Costa é um gênio também, né? O pessoal fala do Neymar, mas o Lúcio Costa, se não fosse o Lúcio Costa, o Neymar não estava com essa... Sempre eu falo isso, viu, Cláudio? Sério? Eu, como jornalista, eu falo. Neymar, mas o Lúcio Costa, que era o grande, né? O Neymar fazia os rabiscos, assim, o Lúcio Costa fazia ajeitava. Né? Palácio das Artes foi desenhado por Neymar? O Niemeyer, ele fez o projeto original e depois esse projeto foi interrompido e ele foi, na sequência, continuado por outros colaboradores. E no livro da história do Palácio das Artes, a gente narra toda essa epopeia. Na verdade, o Mauro Verquema, nosso jornalista, né, que foi também presidente da Fundação Clóvis Salgado por algumas vezes, ele fez uma longa pesquisa para recuperar essa história como nunca foi feito. Então, a gente deixa uma contribuição importantíssima para a cultura brasileira com a publicação desse livro, que reconta a epopeia que foi criar esse espaço cultural em Belo Horizonte e como, ao longo do tempo, ele foi se tornando relevante. Porque feliz a cidade que tem a capital de um estado que tem seu coração, no centro, no lugar mais importante, um complexo cultural como esse que pulsa a cada dia. E, sobretudo, pela colaboração dos seus funcionários. Um local que, por dia, passam média 10 mil pessoas, né? Entre trabalhadores, entre público em geral, para visitar, para participar das exposições, do Cine Humberto Mauro, das galerias. Gente, quem quiser comprar um presentinho, uma arte, tem ali a galeria de artesanato de Minas Gerais, né? Centro de artesanato, que é lindíssimo ali, no andar térreo ali, bacana. Cada vez você inova, né, Sérgio? Você não parou não, né, senhor? A gente busca... O povo tá te falando aqui, ou seja, se eu for ler tudo que eles estão falando de você aqui... A gente busca fazer cada dia um dia diferente, né? Porque você está num lugar que respira criatividade. E eu acho que a gente tem que tentar inovar e dar contribuição cada dia. Porque o público também, graças a Deus, Belo Horizonte hoje é uma cidade com Quanto que recebeu ano passado? Só para o pessoal ter uma noção que pagou o ingresso, que você tem noção. Eu sei do total, entre os que pagaram e o nosso público virtual, 10 milhões e meio de pessoas. Pessoal, 10 milhões e meio de pessoas. 3 vezes a população de Belo Horizonte. Imagina. Participaram das nossas atividades. Né? Então, esse é um número bastante expressivo. É com uma epopeia, um sonho de levar todas as artes, todas as pessoas ali para dentro. É lógico que isso aí é uma utopia, mas a gente trabalha todo dia para fazer um espaço cada vez mais democrático, onde as artes se encontram, onde as coisas aconteçam. E nesse aniversário, para celebrar esse momento tão especial, a gente resolveu, sobretudo, reverenciar as pessoas que estão nos bastidores e que fazem parte dessa festa e que quase nunca aparecem. Então, tem uma grande campanha aí nas redes sociais do Palácio das Artes, na qual cada colaborador tem dado seu depoimento e tem mostrado sua paixão e tem mostrado como a arte e a cultura acontece nesses bastidores. Eu convido todo mundo para poder dar uma olhada lá, porque vai ver depoimentos emocionantes, como da própria Cláudia e de tantas outras pessoas
que realmente dão um sentido especial para esse lugar. Eu vou tomar um tempo aqui que o Leônidas, nosso grande Leônidas Oliveira, mandou um abraço, ex-secretário de Estado de Cultura e Turismo. Ele fez um artigo, né, sobre os 55 anos do Palácio das Artes, foi, né, dia 14 de março, mas vai o ano todo, como o Sérgio falou e a Cláudia. Eu marquei aqui, Minas sempre soube que o essencial não se grita, é feito de camadas do barroco ao modernismo, do sertão ao parque da cozinha, ao concerto. O Palácio das Artes é a síntese urbana dessa condição mineira, abriga o erudito sem expulsar o popular, sustenta rigor sem virar exclusão, protege a complexidade sem humilhar o simples. Nos corredores, nas galerias, no cinema, aprende-se uma ética silenciosa do olhar, demorar, ouvir, prestar atenção. Leônidas Oliveira. Muito bonito, né? Eu guardei isso aqui, ele publicou no jornal, mas eu fiz questão de imprimir e trazer aqui para ler dentro do contexto. Essa frase acho que reflete muito o que é o Palácio das Artes. O Leônidas, ele é um grande incentivador, né, da arte e da cultura aqui de Minas Gerais, deixou vários marcos aí e contribuições para Minas Gerais. Você vê, deixou o patrimônio da humanidade, Pampulha como patrimônio da humanidade, queijo como patrimônio da humanidade. Então, assim, ele tem aí um legado importantíssimo e tem um carinho especial aí pelo Palácio da Liberdade, pelo Palácio das Artes e pelo circuito. O circuito, essa ampliação do circuito se deve a ele. O circuito ele ficava ali em torno da Praça da Liberdade e ele convenceu o então governador Romeu Zema, que ontem ele deixou o cargo, a ampliar esse circuito para além da Avenida do Contorno, provocando essa revolução o circuito dobrou de tamanho, mais que dobrou de tamanho. 60 hoje. O futuro dele ainda é muito mais grandioso. A gente está com vários equipamentos culturais na Avenida Afonso Pena, integrando aí o circuito nas próximas semanas, transformando aquilo ali num grande corredor cultural, a partir da rodoviária e seguindo aí a Afonso Pena inteirinha, com vários equipamentos que vão tornar ali um espaço muito mais potente. Bacana. Ali entra o Automóvel Clube, entram várias estruturas, né? Uhum. Mas esse parágrafo aqui, vamos dizer assim, que o Leônidas escreveu, eu achei mais bacana para falar com vocês aqui. E mais ou menos, ele fez a síntese, o que é, né? Não exclui nada. Nada. É tudo a inclusão, não é? É porque lá ninguém é excluído, nunca. O Cláudio está brilhando. Já, olha lá. Acho que você está muito... As pessoas que trabalham no Palácio das Artes, elas trazem isso na alma, entendeu? Porque é muito além do que é um trabalho. Você vai... Igual você falou, eu me lembro quando você veio aqui ano passado, a gente falava sobre a ópera, né? Você ia... que o nome dela é complicado para dar lá. A gente fala só Marta. O sobrenome dela é complicado. Tipo um Lichtenhaus, um negócio assim complicadíssimo. Eu lembro que ela falou, super gente boa, um abraço. A Rosilene Capolino, grande Rosilene Capolino. Parabéns, Sérgio, por trazer o programa uma temática tão cultural e relevante. Assisti a ópera Carmen de Bizet na Áustria e apaixonei. Tá vendo? Walter Navarro, grande jornalista Walter Navarro, meu amigo, gente da melhor qualidade. Barbacena produziu dois bons Navarro, né? Dois jornalistas bons, né? Que é os Navarro Paulo e Valtim Navarro. O Walter é o nosso colaborador, é nosso chefe de comunicação e a gente tem o privilégio de ter o melhor texto de Minas Gerais, que me desculpem os outros, mas o melhor texto de Belo Horizonte, de Minas Gerais, ao nosso lado. Porque o Walter, ele consegue. Eu que sou da palavra, e a gente sabe que trabalhar com palavra é muito... Trabalhar com a literatura, trabalhar com a escrita é dificílimo, né? A gente sabe o valor que tem uma pessoa que consegue transformar, descrever e com essa beleza e com esse domínio que o Walter consegue. Um grande abraço, Valtim Navarro, lá. O GG está mandando um abraço para o amigo dele, Paulo Fotógrafo, do Palácio das Artes. Paulo Lacerda, fotógrafo, né? Paulinho Fotógrafo, ele está com um papel fundamental agora para recontar a história do Palácio das Artes. Ele tem esse acervo maravilhoso e é a base dos nossos livros. São vários livros que a gente vai lançar esse ano, né? Então é um livro sobre a história do Palácio das Artes, que é o primeiro. Tem outro livro sobre as 100 óperas do Palácio das Artes, que é o que a Cláudia está escrevendo. O primeiro é o Mauro Verquema.
Tem outro livro sobre 55 anos da Companhia de Dança, que a própria Companhia de Dança, como eles são também criadores, eles estão se aventurando a escrever e fazer o livro, a gente está junto ali, mas porque a gente quer ver como que uma companhia de dança desse tipo funciona por dentro, que é a contribuição que eles vão poder dar de muito diferente. Tem um outro livro que é o Inventário das Artes Plásticas, o Inventário do Acervo de Artes Plásticas do Palácio das Artes, o Palácio e sua coleção de arte. Pouca gente sabe que a gente tem uma coleção preciosíssima, são 55 anos de coleção. E como eu disse, a gente vai fazer uma grande exposição, mas vai também trazer um livro que vai permitir com que pesquisas possam aparecer, outras exposições possam aparecer a partir desse material. E um outro livro para encerrar sobre a Orquestra Sinfônica, 50 anos da Orquestra Sinfônica. E aí estamos tentando um último aí que ainda é um sonho, mas que a gente, se Deus quiser, vai conseguir, dos 40 anos do Cefart, que é a nossa escola. Tudo isso esse ano. Formação, né? A Dulcilene Silva, Palácio tem um programa educativo encantador, cheio de atividades, com visitas mediadas, oficinas, tudo gratuito e muito interessante. Ô, Cláudio, eu me lembro que ano passado você esteve aqui para a gente falar sobre a ópera e você me falou que vocês guardam todos os figurinos das óperas, tudo bem guardado, catalogado. Interessantíssimo, muito, né? muito bem Isso que o armazenado Sérgio falou, né? num prédio na Avenida dos Andradas. É separado por coleções de ópera, coleções da Companhia de Dança e também do Cefart. E, eventualmente, isso é alugado. Mas o que a gente... Por que, como assim? Porque tem muita gente interessada, Ah, escolas de Vitorino? dança Ah, que tá. alugam. Entendi. Não sabia. Às Interessante, vezes uma ué. pessoa vai para uma festa, A preço subsidiado. Aluga. Então, se a Como pessoa é que é quer de fazer... contato? tem Olha, um interessante. site do Centro Técnico de Centro Técnico de Produção e Formação, Fundação Clóvis Salgado. Acho que dentro do próprio site da Dentro do Clóvis próprio Salgado site, é possível, né, localizar. Interessante. localizar isso. E algumas vezes, nós falávamos aqui antes de ir ao ar, nós fazemos trocas também com o Rio de Janeiro e São Paulo. Uma Carmen que eu dancei, em 1985, todo o figurino foi do Municipal do Rio de Janeiro. Nós já fizemos ópera que veio inteirinha de São Paulo, como Andréa Chenier e Falstaff, por exemplo. A Menina das Nuvens saiu daqui e foi para São Paulo, e também o Castelo do Barba Azul. Nabucco e a Viúva Alegre saíram de Belo Horizonte e foram para o Rio de Janeiro. E La Traviata, do Jorge Tacla, em 2018 foi aqui e depois foi para São Paulo, também em 2018. Então, há esse intercâmbio né? muito bom de se fazer e pode gerar economia se for, desde o início, combinada essa coprodução. Interessante. Ou seja, uma curiosidade, Orquestra Sinfônica e o Coral Lírico. Como é que... Vou ser franco, quando eu vejo a foto nos jornais, nas divulgações, nos sites, nos blogs, que mundaréu de gente, um ensaio para uma orquestra aí, pessoal, quanto tempo? Você sabe? Na verdade, é um ofício, né? Um trabalho mesmo. Eles trabalham todo dia, eles estão Dia a lá dia. dia a dia ensaiando, e também tem uma parte que eles têm que ensaiar em casa, porque a oferta é muito grande, né? A gente tem que oferecer vários concertos por mês, então tem todo um trabalho, um exército aí por trás, liderado pela Cláudia, cuja missão é oferecer grandes concertos atrativos com estratégias de comunicação diferentes e de envolvimento do público. Um legado que essa gestão vai deixar sobretudo, essa reaproximação do público mineiro dos grandes concertos. Quando chegamos, a gente tinha uma dificuldade enorme do público. Tinha concertos nossos com 200, 300 pessoas. Hoje a casa é lotada. Os nossos concertos têm ficado lotados. As pessoas, naquele momento, o problema era público, falta de público. Hoje o nosso problema é porque muitas vezes nós não temos, os ingressos esgotam
E as pessoas ficam procurando e não conseguem estar conosco se rapidamente não adquirem os ingressos. Então, assim, é muito importante e interessante e nos dá um orgulho ver essa programação tão pulsante e que as pessoas estão cada vez mais se interessando, né? Então, se alguém quiser aí assistir a orquestra sinfônica, o coral lírico e até a própria companhia de dança, não deixa para em cima da hora, não, porque pode não conseguir. Por exemplo, a gente vai ter esse ano, uma coisa que nós não falamos aqui, um grande espetáculo para celebrar também os 55 anos da companhia de dança, que eu acho que a Cláudia pode falar melhor, e foi um dos maiores encontros e melhores que a companhia de dança teve no seu passado e que a gente está revivendo agora, né, Cláudia? O encontro com o Gabriel Vilela. O Gabriel vai dirigir, fazer cenário e figurino do espetáculo O Grande Teatro do Mundo, com estreia agendada já para outubro. Nós já começamos as conversas com ele com a companhia de dança, e chegamos a Calderón de la Barca, que é um espanhol que fala muito sobre o barroco. O Gabriel é um apaixonado com o barroco, né? E ele pega, então, o Grande Teatro do Mundo e, junto com Alex Soares, que é um coreógrafo que trabalhou conosco já em algumas vezes, farão esse espetáculo de comemoração dos 55 anos da nossa companhia de dança. O programa vai para o mundo. Soneide Caetano mora em Querétaro, lá no México. Nós assistindo e falei assim, trabalhei aí. Que legal. Muito bem. Que legal. Da década dela aqui na década de 90. E 80, é muito importante 90. Esse público tá virtual. Isso é incrível, porque assim, a gente não tem noção o alcance e como que a gente pode chegar aí na casa das pessoas. E aí a gente está aproveitando essa internet, tudo que ela possibilita, até as brincadeiras mesmo que surgem na internet, para também celebrar esses 55 anos e aproximar o público aí do Palácio das Artes. Tem uma trend que a gente fez, ficou muito divertida. Se você quiser passar para o público, vai ser muito legal. E mostra também o Palácio das Artes saindo e chamando o público para entrar e para comemorar conosco esses 55 anos. Ou seja, até eu estou pensando aqui, às vezes eu fico pensando aqui, não sei, um prefeito, um gestor público que queira levar uma ópera, não que é mais complexa, né? Mas a coral lírico, a orquestra, não a sinfônica também, que é mais complexa. Tem outros tipos de... Tem, a gente tem um programa que chama... Gestor público, vamos colocar exemplo, uma cidade, Congonhas do Campo, dando um exemplo. Eu chutei aqui agora, Congonhas. O prefeito quer colocar um teatro lá na praça, lá. Eu sou de Congonhas, né? Então você chutou certo. Por isso que eu falei. Na verdade, foi secretário, isso que eu ia dizer para ele. A gente tem um projeto que chama O Palácio na Cidade e as Cidades no Palácio, que é justamente a oportunidade de fazer com que a força criativa do Palácio das Artes vá ao interior e a todos os mineiros, e que esses mineiros também possam aproveitar e vir para cá, porque a gente sabe que aqui é onde potencializa a grande entrega do setor cultural. E aí a gente já fez várias parcerias com o Estado inteiro. Nós temos um acordo de cooperação que ele não envolve transferência de recursos, mas assim de saberes e de interesses. Esse a gente já fez com dezenas de cidades. Está aberto, então. Está aberto. Tem uma outra modalidade que aí sim é uma parceria que envolve investimento de ambas as partes. E que é como é, por exemplo, as óperas. Nas óperas a gente parceriza com os lugares. Então foi assim em Congonhas, foi assim em Ouro Preto, foi assim e vai ser assim em Diamantina. Ontem mesmo eu estive conversando com o prefeito Paquito, um grande abraço aí ao Paquito lá já é melhor qualidade. De Diamantina, como a gente pode fazer para potencializar melhor essa entrega e fazer a Chica da Silva uma grande entrega, uma grande promoção de Diamantina, né? Porque, imagina só, nós estamos levando um espetáculo dessa proporção para uma cidade que é patrimônio da humanidade. Então tem que juntar isso tudo e promover também esse destino. Por isso que a gente está indo lá, né? E na sequência a gente faz aqui no Grande Teatro. Mas aí, voltando um pouquinho, eu te dei uma deixa, acho que você comeu mosca aí. Eu te falei para você mostrar para a gente como a gente está brincando na internet e levando aí a trend aí nossa do Palácio das Artes. Quem que controla isso é o nosso amigo querido João e Mauro aí. Mauro, passa pra gente, por favor, que ficou muito divertido. Boa noite, povo, que eu cheguei. Mais outra vez a
inscrições. Aí, Cláudio, o que você fala dessa meninada aí? Futuro. E o Sérgio lá no meio deles. Essa meninada é toda do Centro de Formação Artística. Eu tenho a impressão de que é em setembro que se abrem as inscrições para as aulas presenciais. No site da Fundação é muito fácil acompanhar. E tem o ano inteiro a abertura de cursos de extensão. Agora mesmo está aberto. Agora mesmo está aberto o curso de extensão. Isso tudo é gratuito, Gratuito. gente. É. Agora, as vagas têm limite, o que é presencial. E uma prova muito concorrida. Normalmente, o número de inscrições é muito maior, extremamente maior do que o número de vagas. E a pessoa tem que ter aptidão, né? Tem que demonstrar que tem talento e que tem vontade para estar ali. A Você- Cláudia é um exemplo do que essa escola provoca na vida de uma pessoa. Ela entrou na escola e aí hoje é a diretora artística do Palácio das Artes. E a gente tem centenas de exemplos. Pessoas que estão no mundo hoje, que são grandes criadores brasileiros, passaram pelo Cefart. Então, se alguém quiser ser artista, alguém quiser trabalhar nos bastidores da arte, alguém quiser fazer arte e cultura, o melhor endereço é o Palácio das Artes. E como fazer está no site. Então, entra lá no site do Oi. Palácio das Artes, entra nas redes sociais e fica atento Arroba aí. o Instagram. Palácio das Artes, que aí vocês vão ter lá as dicas de como participar dessas oportunidades todas. Aí Sidney Sherman é ator, grande professor. Sidney Sherman, grande ator e diretor. E de Sérgio, deixa eu teatro. te falar uma coisa. Um abraço. Uma coisa importante que a gente conseguiu agora, recentemente, fazer um concurso para recompor todas as carreiras do nosso Centro Técnico de Formação. Concurso. Então, a gente está com um corpo docente assim, muito interessante. Eu recebi eles recentemente para um bate-papo. Eu fiquei muito impressionado com a qualidade de cada um dos professores. São pessoas assim com uma trajetória, uma capacidade enorme. Eu tenho certeza que as pessoas vão ter o melhor ensino no Cefart. Ô, Cláudio, dom. A pessoa, para ser uma cantora, tem que ter o dom para soprano, tenor, etc. Para dançar. Também. Mas não é Tem que só começar talento. daquele tamanhozinho que o Sérgio saiu com eles ali. Tem que começar pequenininho. Mas não é só talento, é também trabalho. Na época que eu dançava, nós tínhamos Lina Lapertosa, a bailarina clássica, nasceu com o corpo perfeito. E Janete Guenca, uma japonesinha pequena, trucudinha. Elas eram solistas, as duas, uma com talento, a outra com trabalho. Então, é uma carreira que exige muito da pessoa. Mas se você tiver gosto, quiser muito e trabalhar, é possível chegar lá. Tem que ter a vontade mesmo, o amor pela arte. A porta aberta, né? A porta está aberta. E assim, voltando à dança, quando a gente vê aquela leveza, aquela beleza que no palco, e os bailarinos parecem flutuar, a gente não imagina o trabalho árduo que eles têm nos bastidores. O Gabriel comentou isso, que ele falou que Sonho de uma Noite de Verão foi o primeiro espetáculo que ele fez conosco em 2000 ou 2001, não me recordo. Algumas bailarinas usavam pontas, Andréa Faria, Lina Lapertosa, e tirava a sapatilha com aqueles pés sangrando. E ele lembrou disso, o esforço que é para estar em cena, não é brincadeira. Não é brincadeira, é uma carreira, na verdade, curta. Sim. Por isso que esses artistas, eles acabam migrando para outras funções, porque o corpo, ele cobra. Como é muito repetitivo, muito intenso, parece leve, parece fácil, mas vai tentar fazer para ver. O corpo chega uma certa hora que ele cobra rápido, né, Cláudia? Muito. Muito. Depois de uns 20, 25 anos dançando, é difícil continuar. Você falou do corpo, o corpo nosso. O corpo, o galpão, vocês têm também esse intercâmbio com esses Sim, grandes são aqui em os BH? nossos grandes criadores. Veja o que a gente fez com o Giramundo agora, né? Então. Vários dos nossos bailarinos acabam indo trabalhar no Grupo Corpo, né? A gente tem uma relação de Bacana. proximidade.
Eu mesmo já fiz um livro sobre o Grupo Corpo no passado, então eu participei ali dos bastidores, né, com o Rodrigo. Então, assim, é muito importante você ver que esses grandes expoentes da arte brasileira nascem justamente quando existe um ambiente favorável e um espaço como é o Palácio das Artes. Então, acho que é importante todo mundo festejar esse ano, porque não é só a festa do Palácio das Artes, é a festa da cultura mineira, né? Um espaço que consegue promover tão bem esse diálogo aí com a cultura nacional. E mais do que isso, esses grupos passaram por lá, passaram por a lá. vida inteira. E mais do que isso, oferecer produtos de extrema qualidade, porque nós circulamos muito pelo país para buscar esses intercâmbios, esses diálogos, e vou te falar que a gente não fica nada a dever a lugar nenhum. Pelo contrário, a gente supera muito as produções nacionais nesse momento. Bom demais, né, Cláudia? Bom demais. Ou seja, nós temos que chegar ao final. O que você tem mais para falar sobre os 55 anos? Ó, livros, espetáculos, óperas, orquestra sinfônica, coral lírico, abertas as inscrições para o pessoal aprender, vamos dizer assim. O que mais? Eu queria convidar todo mundo a participar dessa programação que foi feita com tanto carinho, com tanta dedicação e que vai acontecer ao longo do ano inteiro. Então participem aí, comemorem conosco, festejam esses 55 anos, porque os 55 anos são nossos, mas também de vocês. E aí, Cláudio, 55 anos de Palácio das Artes. Espero que venham mais 55 anos. Você está pensando de olho brilhando, que bacana. Porque o espetáculo não é só nosso, né? O espetáculo é do público. Vem para o Palácio. O espetáculo não para. Pessoal, hoje nós falamos sobre 55 anos do Palácio das Artes, Fundação Clóvis Salgado, o maior orgulho, hein? O maior centro cultural da América Latina. Aqui, ó, os dois estão lá. E agora, para celebrar isso, a gente convida os protagonistas, que a maioria fica invisível aí do grande público, são os colaboradores todos do Palácio das Artes, para aplaudir conosco esse momento especial. Um abraço, o João vai colocar aí no ar. Nos caminhos por onde andei, as cantigas que ouvi e cantei, nessa terra que tanto nos traz, sou mineiro, sou Minas Gerais. A viola, o tambor, os sabores, são amores vivendo em mim, são encantos da natureza, é beleza que não tem fim. Oh, Minas Gerais, oh, Minas Gerais. Minas é encanto por todo lugar. Minas, a história mostra o seu valor, é a fé nas montanhas e vales. Minas com muito amor. Minas Turismo Gerais.